Meus amigos, sejamos todos bem-vindos à casa desse começo de ano, para que tenhamos um ano bastante produtivo. Não há dúvida que a espiritualidade está sempre atenta a nos oferecer os melhores recursos espirituais. Saibamos nós, tenhamos nós a prudência de aproveitar. Gostaríamos de citar uma expressão muito comum no mundo espiritual, que não é usada pelos homens terrenos, é usada pelos homens em espírito. Alguns chamam espírito de sequência, outros chamam princípio de sequência, mas a ideia fundamental é a sequência. Nós, na Terra, vivemos assim, distraídos com muita coisa. Nós somos chamados a lutar pelo ganha-pão, pela sobrevivência. E, às vezes, nós encostamos um pouco, negligenciamos com as coisas espirituais, o que não acontece no mundo dos espíritos. Então, os espíritos usam algumas linguagens, algumas expressões que não são usadas na Terra, mas que fazem muito sentido. Para os espíritos, são ideias, pensamentos, frases muito oportunas. Para nós, humanos, é uma ilustração espiritual. Então, esse espírito de sequência, o princípio de sequência, significa aquilo que nós, humanos, chamamos que a natureza não dá saltos, que tudo se encadeia, desde o microcosmos aos grandes corpos celestes, na vida universal. Não existe, assim, uma solução de continuidade. Às vezes você coloca nas lentes de um microscópio uma lâmina e vê ali miríades de indivíduos em movimentação. É o chamado mundo infinitesimal. Também na matéria nós encontramos aqueles elementos que constituem os corpos, como as células, as moléculas, os átomos, e aqueles indivíduos subatômicos, como os nêutrons, os prótons, os elétrons, e vai por aí afora. Então, desde a intimidade da matéria aos grandes corpos celestes, citaríamos Canopus, que é uma estrela que comporta arredondadamente 9.000 vezes o nosso Sol. O Sol é 1.320.000 vezes maior que a Terra. Canopus é 9.000 vezes o nosso Sol. Então, dá assim uma tontura quando nós ouvimos falar em números dessa magnitude. Como nós estamos ainda distante dessas dimensões. Então, meus amigos, é isso que nós precisamos estar atentos para que a natureza não dá saltos. Nós vimos fazendo o nosso desenvolvimento espiritual desde eras distantes, eras remotas. E quando nós dizemos que a matéria tem forma, quem tem vida é o espírito, ouvi isso de um desencarnado. É uma grande verdade. Então, quando alguém pergunta assim, o cachorro tem alma? Para os espíritos desencarnados, há uma resposta claríssima para isso. Porque nas colônias espirituais, elas têm um departamento para abrigar os animais, que por eles alguém se interessa. Aí vem o espírito de sequência. A misericórdia divina não tem tamanho. Se aquele seu gatinho, aquele seu cachorrinho foi muito amado, então ele conquistou o coração de alguém
Então, ele merece um tratamento no mundo espiritual especializado. Eu fui visitar em espírito um departamento desse, fiquei assim, boquiaberto, mais uma vez, de joelhos, admirando a bondade de Deus. Aqueles animais de estimação, cuidados fora das manadas, são tratados assim, com um carinho extremo. Lembra na Terra uma cópia imperfeita, que são chamadas ONGs, que cuidam de animais. Eles foram inspirados pela espiritualidade, por esses departamentos, para plasmar entre os homens uma atividade similar, uma cópia imperfeita desses departamentos das colônias. Nas colônias nós temos os parques educativos, onde ficam as crianças em idade escolar, e ali estão as professoras, mestras, e muito as damas que faliram na missão da maternidade na Terra e que, para se recuperarem, recuperar a própria consciência, elas vão trabalhar nesses parques. Vai por aí. Então, eu quero me livrar de um peso de consciência por não ter sido amigo dos animais. Então, eu vou trabalhar no departamento uma forma de devolver ao reino animal aquilo que eu tirei na terra. Então, aquele Deus nos dando, ou lembrando o profeta Oséias, misericórdia quero e não holocausto. Então, se eu não fui amigo dos animais, no mundo espiritual, posso ter uma oportunidade para resgatar esse débito de consciência. Muitas pessoas acreditam que os animais agem só por instinto, que no animal apenas uma inteligência automática, que é o instinto, que nós, seres humanos, existe também. Nós, por exemplo, ninguém precisa dizer a uma mãe que ela cuide do seu filho, ela faz isso automaticamente. Ela gesta o filho e o assume depois a perder de vista. Então você vê, às vezes, uma senhora idosa falar com um filho de 50 anos, ele é o meu nenê, mas com cabelos brancos, é um nenê velhinho assim, né? Mas para a mãe ele vai ser sempre uma criança. É um instinto materno. O instinto, já falamos aqui sobre ele, é mais uma das muitas facetas através das quais nós enxergamos a misericórdia divina. Os animais precisam desenvolver uma tarefa no meio da vida natural. Eles, como não têm um raciocínio desenvolvido, Deus, na sua infinita bondade, coloca na mente daquele animal um automatismo. E nós vemos os animais fazerem coisas incríveis. Por exemplo, o João de Barro, só como exemplo, é um pássaro que faz uma casinha assim, extraordinária. Mas tem um detalhezinho muito, muito importante. O João de Barro, ele sabe, ele levanta o bico assim, e sabe, descobre em que direção vai soprar o vento quando os seus filhotes estiverem ali no ninho. Então ele faz a boca, a entrada da casinha, do lado contrário, para que o vento não entre e mate seus filhotes de frio. Então João de Barro é um meteorologista extraordinário. Ele é? Não. Ele não tem nenhum mérito pessoal nisso. Ele recebeu da natureza um instinto, através de técnicas inimagináveis para nós, seres humanos,
essa sabedoria de saber em que direção vai soprar o vento na época dos seus filhotes estiverem agasalhados ali naquela casinha de barro. E é interessante ele sair voando pelas campinas com o bico, catando o barro certo, para colocar certo. Fantástico, João de Barro. É porque ele é fantástico? Não. É um instinto. Há uma inteligência, entre aspas, dentro de um automatismo que o leva a fazer isso. Então, quando nós achamos que os animais só têm instinto, nós estamos, assim, exagerando no nosso conceito. Os animais têm uma inteligência além do instinto, porque eles conseguem algumas demonstrações de pensamento alheias àquele princípio de automatismo. Segundo, naturalmente, a evolução da espécie. Foi Darwin que nos disse isso, né? Através do seu extraordinário livro. Nós comparamos muito Darwin, Charles Darwin, com Allan Kardec, ou o professor Rivel, se quisermos usar, não o pseudônimo, porque Allan Kardec foi um pseudônimo. O professor Rivel e Charles Darwin foram contemporâneos. Nasceram na mesma época, viveram nos mesmos períodos, e Allan Kardec foi levantar a origem espiritual dos homens, e Darwin foi estudar a origem das espécies. Até Darwin, o naturalismo achava que a vida era a lei dos mais fortes, os mais fortes iam para frente. E Darwin provou que não são os mais fortes, são os mais adaptados. Porque, se fossem os mais fortes, aqui na nossa Alameda dos Arapanés, a essa hora estariam desfilando o Tiranossauro Rex, que era o mais forte. E, pelo menos, eu passei pela avenida ainda há pouco e não vi nenhum Tiranossauro Rex comendo as pessoas. Então, não são os mais fortes, são os mais adaptados. E é isso que endossa esse princípio de sequência que nós estamos falando a respeito hoje. Um naturalista, nas plagas africanas, ele, fazendo seus estudos, observou uma família de chimpanzés. Aquela família subia numa árvore para comer os frutos. E quando terminavam, porque eles se mexem muito e têm um apetite voraz, né? Parece até a gente aqui que não para de comer, não é isso? E depois fica preocupado com a balança. Nós comemos além da conta e nos preocupamos com a balança. Então os chimpanzés se movimentam muito e quando ele terminou com toda a fruta daquela árvore, a família foi para a árvore ao lado, que estava preservada com os frutos. E um chimpanzézinho filhote não conseguiu passar para outra árvore. E a mãe, veja, a mãe chimpanzé. Então nós já trazemos de eras distantes o sentimento materno. Então ela viu e ela encontrou uma solução. Ela ficou entre as duas árvores, pegou o galho de uma árvore, o galho da outra e ficou no meio. E o filhotinho compreendeu que ela fez uma ponte. Ele passou pelo corpo materno e foi para o outro lado. Isso é um ato pensado. Isso é um ato pensado. Então nós vemos, amigos, que por esse princípio de sequência, as expressões mais rudimentares crescem ao longo das eras. É um direito das criaturas de Deus nas expressões primárias. O Livro dos Espíritos, para quem quiser conferir, as questões 540, 593
e 607 falam ricamente sobre o assunto. Eu assisti uma demonstração de cientistas com o chimpanzé. O chimpanzé adulto, ele tem a inteligência de uma criança de 5 anos. E uma criança de 5 anos sabe muita coisa. Depois dos 2, 3 anos, ele começa a acumular e aos 5 anos é um cidadão sabidinho. Não sabe as coisas do adulto, mas as coisas do seu mundo, ele sabe tudo. E o chimpanzé tem a inteligência de uma criança de 5 anos. Então, nessa demonstração que assistimos, era um trabalho assim. Havia uns objetos que deveriam ser colocados numa ordem lógica. E o chimpanzé, que estava sendo testado, que acertasse, ele ganhava uma banana. Então foi um chimpanzé trapalhão lá, né? E não conseguiu pôr em ordem lá os objetos. E aí ele fez assim e o cientista não deu a banana para ele. Aí veio um outro chimpanzé. Aquele conseguiu colocar as coisas em ordem e ganhou a banana. E aquele que não ganhou ficou amuado num canto. Aí o chimpanzé, vitorioso, olhou, ficou com pena, partiu a banana no meio e deu metade para o amuado. Então, o que nós notamos isso? Que eles não só têm um raciocínio claro, primário. Meus amigos, do inseto ao chimpanzé, não há solução de continuidade. E esse espírito de sequência é um estudo extraordinário no mundo espiritual. O mundo terreno ainda deixa muito a desejar nesse aspecto. Mas a natureza tem uma sequência que é difícil para nós dizermos quem está na frente de quem. Nós somos assim meio radicais. Nós, homens, estamos à frente dos animais. Mas é uma noção muito primitiva, muito ampla. Não pega essas sequências pequenas que se estuda na espiritualidade. Então, esse processo desse chimpanzé, que ficou a penalizar, ele teve um sentimento e partiu a banana e deu metade porque estava amuado, estava entristecido porque falhou. Então, nós vemos aí algumas emoções. Nós vemos, por exemplo, os cães, eles só faltam falar. Os animais chamados superiores, assim num apanhado simplista, nós estaríamos o cachorro, o gato, o cavalo, o elefante e alguns outros. São chamados animais superiores. E principalmente o chimpanzé. O chimpanzé é assim extraordinário. Eu não sei se eu já não falei aqui a respeito, se não, repito, volto ao assunto. Os cientistas fizeram uma experiência com o chimpanzé, mas assim, extraordinária. Eles, na jaula, chamaram o chimpanzé e deram um amendoim para o chimpanzé. Aí o chimpanzé abriu aquela caixinha do amendoim, tirou aqueles amendoim vermelhinho, comeu, achou ótimo e estendeu a mão pedindo mais. Aí o cientista pegou o amendoim e, preso à grade da jaula do chimpanzé, tinha um tubo de vidro fechado no fundo. Aí ele jogou pela boca do tubo de vidro aquela caixinha do amendoim. Ela caiu lá no fundo. Aí eu pergunto, o chimpanzé olhou assim, olhou embaixo, tentou enfiar o dedo, tentou enfiar em cima e não conseguiu chegar lá no fundo do tubo de vidro. E eu pergunto aos amigos aqui que são uma espécie superior, chimpanzé, você é um bicho, você é um animal, eu sou um ser humano, sou superior, sou assim, aquela imagem celeste que você quer ser um dia.
Então, nós que somos superiores, como resolveríamos esse problema? O chimpanzé foi lá no bebedor de água, encheu a boca de água, veio no tubo de vidro, espirrou a água na boca do tubo de vidro, encheu o tubo de água, o amendoim flutuou, ele tirou e comeu. 1-0 para o chimpanzé. Então, meus amigos, dizer que esse animal é só instinto não é verdade. Um amigo espiritual usou essa expressão. A matéria tem forma, quem tem vida é o espírito. Então, tudo que tem vida, que nós enxergamos vida, porque é muito, muito difícil, na nossa linguagem humana, definir vida. Muito difícil. Nós conseguimos dizer que o cachorro tem vida, mas o que é vida? São só expressões filosóficas, é um sopro divino, é uma herança cósmica, e vai por aí. Mas explicar exatamente o que é vida é muito difícil. Então, amigos, esses seres animalizados, eles são irmãos nossos. Por isso que nós citamos essas questões do Livro dos Espíritos, que nos trazem, nos abrem uma cortina preciosíssima. Que nós não somos aqueles privilegiados, exclusivos do mundo espiritual. Deus ama igualmente todos os seus filhos. E eu, às vezes, me assusta quando aparecem religiosos que dizem que se a pessoa levantar a mão, eu creio no Senhor, pronto, já vai para o céu, ser feliz para a eternidade. Só à custa de afirmações verbais. É uma mentalidade medieval, primitiva, porque o céu vai receber essas criaturas tão imperfeitas. E como fica o céu? É evidente que as zonas espirituais celestiais existem, onde habitam os espíritos excelsos, mas são espíritos puros, purificados, que venceram etapas de lutas multimilenares para alcançar aqueles patamares que nós alcançaremos. É uma questão de tempo e trabalho. Se nós nos esforçarmos intensamente, nós conseguiremos antecipar esse desiderato. Mas, se formos preguiçosos, nécios, displicentes, demoraremos mais, mas chegaremos lá. No Rio de Janeiro, um espírita muito tradicional lançou um livro cujo título era A Dor e a Luz Salvarão o Mundo. Nós amamos o bem-estar e odiamos a dor, nós seres humanos. Mas eu pergunto às pessoas maduras, vividas, se não foi através das dores que essa pessoa amadureceu, das experiências difíceis, derramou lágrimas, mas se autodisciplinou a duras penas. Então, a dor não é tão má assim. Ela é aquele aguilhão que nos faz manter a disciplina, conservarmos na estrada das flores, abandonando os espinhos da marcha. Então, José Fuseira lançou esse livro, A Dor e a Luz Salvarão o Mundo. E ele mostra como nós ganhamos com as nossas lutas. Queremos viver uma vida assim, tranquila, distante de qualquer problema. Mas essas lutas, esses problemas, amadurecem a nossa alma. Voltando aos animais, os cientistas quiseram fazer uma demonstração interessante e usaram um gato. Colocaram numa sala uma
colcha de veludo muito gostosa e botaram o gatinho ali. O gato adora uma colcha de veludo. Então o gatinho se refestelou ali no veludo. Na sala ao lado eles colocaram alimento e água e uma portinhola ligando as duas salas. Então o gatinho ficava dormindo naquele acolchoado de veludo, e lá para as tantas ele sentia sede e fome. Quando ele sentia sede e fome, ele saía, atravessava a portinhola, ia na sala ao lado e bebia água e comia sua ração. Aí voltava, atravessava a portinhola e ia dormir de novo. E o que os cientistas fizeram? Repetiram essa experiência várias vezes, até o gatinho se acostumar. Aí o gatinho estava dormindo, eles fecharam a portinhola que ligava as duas salas. Então o gatinho veio e não conseguiu passar para o outro lado. E ficou irritado, teve uma série de reações estranhas. E os cientistas localizaram no sistema sanguíneo do gato certos elementos endócrinos que temos nós, seres humanos, quando temos frustração. O gato ficou frustrado. Ele tinha certeza que passaria ali para beber água e se alimentar, mas não conseguiu. Então ele ficou frustrado. Então esse sentimento de frustração, as nossas glândulas de secreção interna, elas injetam na nossa corrente sanguínea certos elementos que são nocivos à nossa saúde ante as emoções negativas, porque as emoções são próprias de todos os seres, inclusive os animais. Os cientistas fizeram uma outra experiência interessante com carneiros. Num espaço assim, equivalente a uma quadra de basquete, com um gramado, tendo um capim gostoso ali, gostoso para os carneiros, naturalmente, né? Então, eles colocaram ali uma família de carneiros, uma cerca em volta, e do alto descia um fio elétrico, que era preso na perna do carneiro. Então, eles fizeram a seguinte experiência. Os carneiros ficavam pastando. Num dado momento, eles apertavam um botão e davam um choque elétrico na perna do carneiro. O carneiro sacudia a perninha assim e voltava a pastar. Problema nenhum. Aí eles avançaram para criar uma emoção negativa no carneiro. Como assim? Antes de dar o choque elétrico, eles tocavam uma campainha. 10 segundos depois, dava o choque elétrico. E aí os carneiros aprenderam isso daí. Então, quando eles ouviam, os carneiros, a campainha, eles paravam de comer e ficavam na expectativa, na ansiedade. E a diferença entre ansiedade e esperança é que na ansiedade nós esperamos uma coisa ruim. E na esperança nós esperamos uma coisa boa. Então, meus amigos, para lá o lixo com a ansiedade, e para cá no meu coração a esperança. Dizia Jesus, tem de bom ânimo. Meus amigos, que psicólogo extraordinário foi Jesus, que nos ensinou princípios saudáveis para o espírito e para o corpo. Então, aqueles 10 segundos de expectativa dos carneiros foram minando a saúde do carneiro. O exame de sangue mostrou certos elementos endócrinos prejudicando a saúde dos carneiros. Eles foram ficando tristes, pararam de comer, hiperventilação, mal-estar, foram ficando moles. E se a experiência não fosse interrompida, os carneiros morriam. Suspensa a experiência, eles voltaram a andar, a comer e se recuperaram. Então,
Os cientistas queriam provar ao nosso mundo de que os animais têm emoções. Então, nós aprendemos com essas experiências científicas que os animais raciocinam. Claro que esse raciocínio é proporcional à evolução da espécie. Aí nós lembramos Charles Darwin, aquele sábio que foi naquela frota inglesa, e ele não era o naturalista da frota. Ele era apenas um cavaleiro de companhia do comandante. Ele era um amigo do comandante. Mas deu uma virada na Inglaterra vitoriana com os seus conceitos, mudando todos os princípios do naturalismo, nos legando à posteridade ensinamento extraordinário, como fez Allan Kardec. Foi A Origem das Espécies e o Livro dos Espíritos, que estudamos esse capítulo nessa noite, a respeito dos animais. Então, meus queridos amigos, os animais são dízimos, o Livro dos Espíritos, os nossos irmãos mais jovens. E nos cabe a nós, seres humanos, protegê-los, orientá-los, ampará-los, amá-los. É um dever nosso. Como dizia Jesus, amai até os vossos inimigos, e inclui os animais. Nós devemos protegê-los naturalmente, que essa proteção pede bom senso. Nós não vamos levar o nosso cachorro a comer da nossa mesa, a almoçar junto conosco. Há o limite do bom senso, mas protegê-lo, tratá-lo, alimentá-lo, agasalhá-lo, é um dever moral nosso. E nós vemos como os animais superiores retribuem. Eu tinha um colega de trabalho que usava uma expressão que nós não concordamos. Dizia ele: quanto mais conheço os homens, mais admiro os cães. Não há mérito do cão, porque, embora ele tenha uma ponta de raciocínio, a maior parte do seu procedimento é pautada no seu instinto animal. Então não tem mérito. Um robô não tem mérito. E Deus coloca o instinto para que o espécime animal proceda nos meios naturais acertadamente. Ninguém precisa dizer ao João de Barro: olha, você precisa fazer uma casinha antes do inverno, assim, assado. Não precisa. Ele já nasce sabendo. O instinto é uma nota. O raciocínio é uma sinfonia. E nós vamos gradativamente alcançando o raciocínio, a lógica, o pensamento, em desenvolvimento como espíritos. Na Terra, os corpos humanos estão fortemente ligados ao instinto, mas no mundo espiritual é sentimento e raciocínio. Nós temos que purificar, que dinamizar, desenvolver essas duas facetas da nossa alma: pensar e sentir, e refletirmos nos nossos irmãos de caminho esses princípios. Muito obrigado, o Senhor nos abençoe, que nos ampare. Obrigado.